Hipnotismo é a substância de toda a discórdia. Não há diferença entre o inferno chamado pobreza e o chamado guerra, doença ou pecado. Nenhum é pior do que o outro. São todas formas de uma coisa, e essa única coisa é o hipnotismo. Em um homem, o hipnotismo aparece como alguma coisa ou algum pensamento pecaminoso. Em outro, aparece como uma condição ou pensamento doentio. Em outro, aparece como pobreza. A forma em particular não faz diferença. É tudo o hipnotismo. Tire o hipnotismo e nenhuma dessas coisas estaria lá. Só existe um erro, que é o hipnotismo. Se pudéssemos ser introduzidos a dar tratamento a pessoas para tratar seus nervos ou uma causa mental de uma doença física e para tratá-las de ressentimento, ódio, ciúme ou raiva, ou se pudéssemos ser induzidos a tratá-las de câncer ou consumo, não estaríamos praticando a cura espiritual, estaríamos na matéria médica, porque estaríamos tratando os efeitos, seja o efeito um pecado, uma doença ou pobreza. E se nos livrássemos dele, mais 2 efeitos levantariam em suas cabeças. Até colocarmos o machado na raiz da árvore, que é o hipnotismo, não saímos de um estado mortal ou material de consciência. Quando somos capazes de ver através do hipnotismo, independentemente do nome ou natureza do pecado, doença ou falta, nosso paciente ou aluno experimentará harmonia, saúde, plenitude e completude. Se o seu problema são os nervos, ele se vê livre de nervos. Se a sua doença é o desemprego, ele se encontra empregado. Se a sua reivindicação é doença, ele se encontra bem. Por quê? Por causa da capacidade do praticante de ver através da reivindicação do hipnotismo e perceber Deus como o princípio de tudo o que existe. Muitas vezes, porém, mesmo depois de um estudante entender que o hipnotismo está operando como sugestão ou aparência, ele ainda acredita que há uma condição real a ser destruída. É quando ouvimos expressões como: veja o que o hipnotismo está fazendo comigo. Mas o hipnotismo não é uma coisa ou condição real. O hipnotismo não pode produzir água no deserto ou cobras no vaso. O hipnotismo em si mesmo é nada. Não tem forma, não tem causa e não tem efeito. Reconhecer qualquer forma ou aparência de erro como hipnotismo e, em seguida, descartá-lo sem preocupação adicional é a maneira correta de lidar com todos os erros. Medite sobre essa ideia de hipnotismo como substância de todas as formas do universo mortal ou material que está aparecendo para você. Quando você vê pecado, doença, falta e limitação, lembre-se que é o hipnotismo se apresentando a você como o que é chamado de forma maligna. Mas então, quando você vê a beleza ao seu redor, as montanhas, o oceano e o sol, lembre-se que essas também são formas de hipnotismo, só que desta vez aparecendo para você como boas formas. Isso não significa que não devemos desfrutar do bem da existência humana, mas sim que devemos desfrutá-lo pelo que ele é, não como algo real em si mesmo, porque a realidade, aquilo que está subjacente a todo o bem, é espiritual e, portanto, deve ser discernido espiritualmente. Gostamos das formas de bem,
sabendo que são formas temporárias, não algo para ser armazenado, não algo para ser colocado em cofres de banco, mas algo para ser apreciado. E então continuamos a cada dia deixando o maná cair novamente. Quando confrontado com os aspectos negativos do hipnotismo, ou seja, as formas de pecado, doença, falta e limitação, o ponto mais importante a lembrar é que não devemos ser enganados por eles. Não devemos ser enganados a tentar reformar pessoas más ou pecadoras, mas sempre rapidamente lembrar: oh não, isso é hipnotismo aparecendo em outra forma. Hipnotismo que, por si só, não pode ser a substância, a lei, causa ou efeito de qualquer forma de realidade. Essa prática permite que você se torne um curador espiritual.